Agradeço particularmente ao Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues o seu honroso convite e as palavras simpáticas e generosas que me dirigiu, não podendo deixar de sublinhar com toda a humildade que há na gênese deste convite uma enorme generosidade e um pequeno equívoco. O pequeno equívoco tem a ver com o facto de ter conseguido a honra de falar perante uma assembleia de investigadores, não sendo eu o verdadeiro investigador, nem sequer propriamente um historiador. Não sou, nem tenho intenção de ser, mas apenas um juiz que nas horas que lhe sobram se dedica um pouco do seu tempo à história. Estas situações em que vou para além da minha função, para além da minha profissão, causam sempre um ligeiro desconforto de crise de identidade, porque ainda aqui há meses dei uma conferência, uma intervenção em Lisboa, sobre o tema Encontro com escritores, e comecei exatamente por dizer: eu não sou propriamente um escritor, assim como não sou propriamente um historiador. São ambiguidades próprias de uma vida dupla, como costuma dizer a minha mulher. Não sendo propriamente um investigador, na preparação do livro O Príncipe Perfeito, deixei-me fascinar pela figura de Dom João II. A pequena viagem que nos proponho leva-nos ao encontro desta imensa figura da história. E é esse fascínio que eu pretendo partilhar convosco. Vai ser uma viagem alucinante, porque tenho apenas 30 minutos, pedi aqui uma tolerânciazinha de mais uns minutos, mas vai ser alucinante, porque as palavras são muito estratégicas e, de facto, esta figura apaixona-nos, envolve-nos e faz-nos, talvez, falar mais. Fascinou-me, sobretudo, a solidão desesperada deste rei, a complexidade shakespeariana da sua figura, a solidão da culpa perante a morte. Garcia de Rezende, moço da escrivania, que foi criado junto do rei, que foi trabalhar com Dom João II, nas ordens de Dom João II quando era um jovem, e que vive a angústia da morte do rei, fala-nos do desespero do rei perante a morte. E diz-nos isto, o cronista: e porque o confrontavam, disse: não me confronteis, que eu fui tão mau bicho que nunca me ensinaram que me mordesse. E porque lhe falavam por alteza, como era hábito, disse: não chameis alteza, que eu não sou senão um saco de terra e de bichos. Mandou saber em que ponto estava a maré e, dizendo-lhe a resposta, disse: daqui a 2 horas me finarei. E assim foi. Na hora de cadeira, com o nome de Jesus na boca, com grandíssima devoção, dizendo: Agnus Dei, cui tobis peccata mundi, miserere mei, lhe saiu a alma da carne. O rei está rodeado por um punhado de fiéis, sem a presença da rainha, que recusa ir ao alvor, sem a presença do cunhado, que vai ser o herdeiro da coroa e que se recusa a corresponder ao seu chamamento. Diz-nos o cronista, a propósito desta ausência de Dom Manuel, que será o herdeiro, apesar que não vai ao alvor, apesar dos apelos do rei moribundo. Achando-se cada vez pior, desejou muito ver a rainha sua mulher e o duque seu primo, e por a rainha ser mal disposta, lhe pareceu que não poderia vir, e escreveu ao duque, e lhe rogou muito que viesse ver, com a intenção de lhe declarar que o deixava por rei e encomendar-lhe o seu filho. E porque o duque tardava, mandou ao rei outro recado por António de Miranda, e depois outro por Dom Martinho de Noronha. E o duque, vindo já ao alvor, estando no lugar de Colos, foi aconselhado que não fosse mais adiante. E com recados e cartas que disse receber da rainha, nem que o mandava chamar à pressa, se tornou ao Alcácer. E o capitão Fernão Martins de Mascarenhas mandou dizer ao rei que ele tornara por mandado da rainha, porque ela tinha grande pressa de o ver. Ou seja, o cunhado, o herdeiro da coroa, vai ao encontro do rei, em resposta a esse chamamento, mas depois há quem diga que teme pela sua vida. Não havia razões para isso. A verdade é mais um pequeno mistério. Ele volta para trás e, portanto, não vai ao encontro do rei. O poder é solidão. No caso de Dom João II, há um outro fator. É um homem que carrega um profundo sentimento de culpa. Diz Garcia de Rezende que antes do falecimento, tendo já tamanho soluço que cada vez que lhe vinha parecia que já lhe saía a alma, e por escrito mandou pedir perdão à rainha, sua mulher, à infanta Dona Beatriz, sua sogra, e ao cardeal Dom Jorge da Costa, com muita humildade e verdadeira contrição. À rainha, porque lhe mataram o irmão primogênito, Dom Diogo, duque de Viseu. À infanta Dona Beatriz, porque lhe mataram o filho. Ao cardeal Dom Jorge da Costa, ao cardeal da Alpedrinha, porque lhe ser ameaçada de morte. Nomeadamente aqui, na ponte de Alpiaça, conta um cronista, que ele ameaçou afogá-lo, porque era um cortesão, porque era um homem muito dado à intriga, era um homem de superior inteligência, e Dom João II detestava. O rei está só.
Garcia de Rezende, que foi o seu fiel cronista, como já vos disse, fala-nos dessa solidão desolada nestes tempos. El Rei faleceu sem pai nem mãe, sem filho nem filha, sem irmão nem irmã, e ainda com muitos poucos, fora de Portugal, no reino do Algarve, em Alvor, lugar muito pequeno, e sendo assim na morte tão só, foi de todos tão sentido, tão chorado, com tamanhos doritos públicos prantos, mais não pudera ser, sendo ele muito acompanhado. O rei está só, mas está só na mesma solidão em que viveu todo o seu reinado. Há um episódio no leito de morte do rei que ilustra esta solidão desesperada e, sobretudo, este abandono daquilo é ficado. Há 3 homens que rodeiam o rei Dom João II e que fazem parte do seu ciclo mais íntimo. São eles Aires da Silva, que era o camareiro-mor, Antão de Faria, que era o camareiro, era o homem de mão, digamos, era o braço direito do rei, e Fernão Martins Mascarenhas, capitão de ginetes e chefe da sua guarda pretoriana. Aires da Silva, este homem de confiança do rei e um dos homens mais próximos de Dom João II, logo que é exarada a certidão do testamento a favor do Dom Manuel, diz-nos Rui de Pina que ele pede ao rei que, por merecer, o deixe ir, dar a boa nova ao novo rei, diz Rui de Pina. Com certidão tão alegre e bem-aventurada nova, esperava do futuro monarca mercê e acrescentamento. A ideia é, eu quero ser o mensageiro desta boa nova, porque eu vou beneficiar de dar esta boa, do facto de dar esta boa nova, de ser o mensageiro desta boa nova. E deixa o rei a poucas horas da sua morte. Portanto, ele pretendia ser o mensageiro, como foi, e abandonou o rei sem qualquer sentimento de culpa. A solidão do rei relaciona-se com o mistério da incorruptibilidade do seu corpo e com o rumor do seu envenenamento. É um mistério fascinante este. Dom João II morre no Alvor, é sepultado provisoriamente em Silos, na sede de Silos, e de acordo com o que ele determinou no testamento, o corpo será exumado, o corpo será trasladado para o mosteiro da Batalha 4 anos depois. 4 anos depois, reúnem-se os novos do reino, reúne-se o clero, as altas figuras do clero, e apercebem-se que o corpo do rei está incorruptível. Qual a explicação para a incorruptibilidade do corpo? Na Idade Média havia apenas uma, como sabem, era a santidade. Falava-se do aroma à santidade, do aroma de santidade, quando alguém falecia e permanecia incorrupto. Em Lisboa, há notícia da devoção popular. O povo acredita que é um santo, mas poderia lá ser um santo. A historiografia atribui pelo menos 80 mortes às suas mãos, ou por ordem direta, todos os que atentaram contra a sua vida, matou os inimigos que lhe opuseram. Santo? Talvez não. Camilo Castelo Branco, já nos tempos modernos, levanta uma ou outra explicação. Na obra Narcóticos, de Camilo Castelo Branco, com base no parecer médico do professor José Carlos Lopes, chega a esta conclusão. Envenenaram o rei. Fizeram-no com arsénico. O arsénico, ministrado em pequenas doses insidiosas, sucessivas, reiteradas, leva à incorruptibilidade. Está encontrada a explicação. Mais científica, se quiser. Também Oliveira Martins, no Príncipe Perfeito, aqui com base num outro parecer, num outro ilustre clínico da sua época, do professor Manuel Bento, chega à mesma opinião. Finalmente, Anselmo Barcano Freire vai mais longe. Diz envenenar o rei e aponta um dedo acusador à rainha e ao seu cunhado, irmão da rainha, Dom Manuel. Mas terá sido envenenado o rei? Contra a corrente, Ricardo Jorge, o professor Ricardo Jorge, publica um livrinho, em 1922, O Óbito de Dom João II, em que diz, conclui que o rei morreu de anemia motivada por nefrite crónica. Como se diz em direito, quid iuris. Alfredo Vigny, citado pelo professor Ricardo Jorge, aliás o livro é belíssimo, tem uma frase lapidar. 2 coisas se contestam mais das vezes aos reis. A nascença e a morte. Negando-se que uma seja legítima e que a outra seja natural. A crença popular tende a não aceitar a morte do soberano. Sobretudo quando é uma morte prematura. Sobretudo quando morre jovem. Veja-se entre nós o caso de Dom Sebastião. No seu livro, O Óbito de Dom João II, Ricardo Jorge
com um discurso racional, desmistifica uma série de envenenamentos. É uma galeria imensa de reis que se dizem, que há rumores de terem sido envenenados. Um deles, curiosamente, não pouco essa longa citação, um deles é Dom Fernando, o católico, contemporâneo de Dom João II. E o outro, eu nem sabia, é o nosso Dom João VI, sobre o qual também há rumores de envenenamento. Curiosamente, o professor Ricardo Jorge fala de uma tese que lhe foi apresentada. Ele era arguente, era professor e foi-lhe apresentada uma tese em 1914, uma dissertação de um tal Sebastião José da Silva Freitas. A história não guardou o nome do autor desta dissertação, e ele contesta veementemente a dissertação, contesta veementemente a tese em que este autor afirma que Dom João II foi envenenado. Esta tese está na Biblioteca da Procuradoria-Geral da República, portanto era do acervo do Instituto de Medicina Legal, e eu faço questão de um dia ir lá espreitar. Eventualmente não trará muito mais coisas, mas é interessante este apontamento do professor Ricardo Jorge. As razões da solidão serão do rei, serão as razões do seu envenenamento? É essa a questão que colocamos. Identificamos duas razões para a solidão do rei: a batalha da sucessão e o conflito com a alta nobreza. E é tempo de falarmos desta causa, desta razão da solidão do rei, e que é a razão porque estes autores defendem que foi envenenado. A batalha da sucessão é a única batalha que Dom João II perde. E perde-a de uma forma trágica. O príncipe Afonso morre aqui em Santarém. Lendo os itinerários do professor Veríssimo Serrano, vemos que o rei Dom João II estava muitas vezes em Santarém. Ele passa muito tempo aqui. Então dizem os cronistas que o rei gostava de ir nadar ao Tejo. E há um dia que passa junto da residência onde estava hospedado o príncipe, que era herdeiro e filho legítimo único, e convida-o para ir nadar. O príncipe terá respondido que não, naquele momento não lhe interessava, e depois o rei saiu um pouco aborrecido, continuou um pouco aborrecido, e o príncipe ficou com algum sentimento de culpa, mandou-se lá no cavalo e correu à desfilada ao encontro do pai, a Cília parte-se, e o príncipe cai do cavalo. Há, entretanto, umas pessoas, pescadores humildes, que pegam no corpo do príncipe numa rede, levam-no para uma cabana humilde, onde ele acaba por morrer. É visitado nessa cabana humilde pelo rei e pela rainha. A rainha Dona Leonor, depois, em homenagem a esses pescadores que tentaram socorrer o filho, vai usar o camaroeiro no seu brasão de armas, e é também o brasão de armas de Caldas da Rainha, que é uma cidade fundada por rei. O rei perde o seu único filho legítimo. Mas ele tem um filho legítimo, Dom Jorge, fruto da sua relação com a Dona Ana de Mendonça, que é dama de companhia da excelente senhora, que é a Dona Joana, a Beltaneja, filha de Henrique IV, vamos agora, que são contas de outras áreas, não podemos ir por aqui, mas é interessante também falar um pouco desta figura, esta Dona Joana, chamam-lhe Beltaneja, porque dizem que ela não é filha de Henrique IV, mas de Beltrão de Larpera. Esta senhora, o rei Dom Afonso V casa com ela, mas depois a Cúria de Roma não ratifica não conhece esse casamento, e portanto o casamento é anulado. Desta relação com esta dama da companhia, da rainha, há então um filho, Dom Jorge, que será mais tarde o Duque de Coimbra. A rainha, curiosamente, Dona Leonor, recebe muito bem o Dom Jorge quando ele é pequeno, quando é jovem. Mas depois da morte do filho, ela não admite a presença dele e não abdica de defender as pretensões ao trono do seu irmão. Portanto, ela, a partir do momento em que morre o príncipe Afonso, ela não aceita mais sequer que o rei tente alterar e, portanto, transferir a coroa para o seu filho ilegítimo. O rei perde esta batalha, não tem o apoio do cardeal Alpedrinho. O cardeal Alpedrinho é uma figura eminentíssima, morre aos 102 anos de idade, é uma figura fantástica. A professora que falou há pouco, a professora Manuela Mendonça, tem uma biografia do cardeal Alpedrinho, é surpreendente, porque não há mobilidade social neste tempo, e ele parece que era filho de uma forneira, e torna-se o homem mais poderoso da cristandade. Há quem diga, ele serve 4 papas, serviu nomeadamente o Papa Borgia, Alexandre VI, mas ele tem um poder imenso, nomeadamente no tempo do Papa de João II. Há até quem diga que ele foi eleito no conclave e não aceitou, nunca se saberá. Mas a verdade é que o rei não tem o apoio do cardeal Alpedrinha,
O cardeal Padrinho é muito próximo da rainha, aliás é ele que elabora o compromisso do Hospital das Caldas e, portanto, o rei aqui perdeu um grande aliado que podia ter alterado tudo. Os rumores de envenenamento têm a ver com este conflito que o casal régio vive. Vive-se uma imensa tensão entre o rei e a rainha, porque o rei insiste em colocar no trono um filho legítimo e a rainha insiste em que será o seu irmão. Mas antes da Batalha da Sucessão, o rei já estava só. Diz-se no livro, se me permitem citar, e penso que se faz um pouco a síntese nessa frase. Quando cingiu a coroa, cingiu o destino que não podia ter sido outro. Vergado pelo peso da coroa, obrigou todos os poderosos a vergarem-se perante ela. Aí reside uma outra raiz da solidão do rei, o seu confronto com a alta nobreza. As razões da solidão do rei começam muito antes do seu nascimento, curiosamente, e levam-nos até à enigmática Batalha de Alfarrobeira. Apesar de vários autores abordarem este tema de Alfarrobeira com profundidade, nomeadamente Baquero Moreno, tem 2 volumes magníficos sobre a Batalha de Alfarrobeira, ainda hoje ela permanece em volta na neblina daquela manhã, no dia 20 de maio de 1449. Vamos só recuar um pouco para tentar perceber o que é Alfarrobeira tem a ver com a solidão do rei. Na sua gênese, a dinastia de Avis está imbuída de uma profunda mística, para a qual contribui o testemunho de Fernão Lopes, que dá uma imensa colorida à Raia Miúda e à cidade de Lisboa, pintada com cores vivas. Grande cidade, muitas e desvairadas gentes, era um exemplo de multiculturalismo que tanto se fala hoje. Mas há razões para essa mística, e uma das razões é a Batalha de Aljubarrota. Há 2 jovens vitoriosos nesta batalha. Dom João I, o mestre de Avis, tem 28 anos, Nuno Álvares Pereira tem apenas 25 anos. Dom João I terá o mais longo reinado da história, 48 anos. Segue-se Dom Afonso Henriques e Dom Dinis com 46 anos e Dom João V com 44 anos. Até um longo reinado em que ele vai cimentar e vai consolidar esta aura mística que envolve esta dinastia. Aljubarrota foi a mais importante batalha de afirmação da nacionalidade. No dia 14 de agosto de 1385, o reino torna-se nação. Cria-se definitivamente um sentimento de pertença e de identificação. E a nação, como todos sabem, antecede o Estado. Dom João II, que é o herdeiro legítimo da mística dinastia de Avis, vai afirmar o Estado, como nunca ninguém o fizera antes. E vai projetar um reino para além do mar, como se sabe da história. Mas entre Dom João I, o fundador da dinastia, e Dom João II, que vai ser o seu herdeiro legítimo, digamos assim, em termos de grandeza, há, pelo meio, 2 reis, o Dom Duarte e Dom Afonso V. Dom Duarte é descrito pelos cronistas da época como um homem triste, como um homem profundamente melancólico. E há quem diga até que Dom Duarte morre de melancolia. Parece que terá sido isso. Mas disse que morre de melancolia por não ter conseguido resgatar o seu irmão Dom Fernando. Morre e fez. O seu reinado é muito breve e quando morre, Dom Afonso V tem apenas 6 anos de idade. Há quem diga que verdadeiramente, em Alfarrobeira, o infante Dom Pedro defronta não Dom Afonso V, o seu genro, mas mais diretamente Dom Afonso, filho legítimo de Dom João I. A professora Manuela Mendonça estabelece esta tensão constante na explicação da Alfarrobeira, que é, de um lado, Dom Pedro, segundo filho legítimo de Dom João, do outro lado, Dom Afonso, que será mais tarde o Duque de Bragança. Este personagem é particularmente relevante no desfecho da Alfarrobeira. Dom Afonso casa com a filha, como é sabido, a filha do Condestado, Nuno Álvares Pereira, e vai emergir deste enlace, vai emergir a futura Casa de Bragança. Não existe ainda neste momento em que nos reportamos à batalha. Dom Afonso odeia intensamente o seu meio-irmão Dom Pedro. Há queixas, há cronistas até que referem que Dom Afonso chega a queixar-se dizendo que ele tem pouca presença, vai poucas vezes à presença de Dom João I, portanto que há aqui algum ciúme, não é suficiente para explicar. Esse ódio, muitas ambições e traições várias vão levar ao desfecho terrível da Alfarrobeira. Há duas personagens, há personagens que a historiografia adora. Uma delas é Dom Pedro, o Infante das 7 Partidas. Poucas vozes discordantes se é encontrada ainda que o envolve. Registro uma, que é o professor Fortunato de Almeida, que o define como espírito inquieto e inquietante.
De resto, há um consenso muito grande, uma marca muito forte no nosso imaginário. Lendo as crónicas da época, vemos que Álvaro Ribeira se torna inevitável. Tudo converge para aquele encontro fatal. Mas porquê? E essa é a questão que se me deparou enquanto pesquisava para este livro. E vejamos porquê. Porque há, de facto, sinais contraditórios. Quando morre Dom Duarte, o povo de Lisboa e dos concelhos, em geral, impõe a entrega da regência ao infante Dom Pedro. Dom Duarte estipulara que a regência ficava exclusivamente a cargo da rainha, a viúva, Dona Leonor. O povo não aceita. Primeiro, porque ela é mulher. Segundo, porque ela é estrangeira, é de Aragão. A mesma Lisboa elege e unge o mestre Davis, esta cidade que vai exigir a atribuição da regência do reino ao infante Dom Pedro. Dom Afonso V nasce no dia 15 de janeiro de 1432, atinge a maioridade 14 anos depois, que é na época, em 15 de janeiro de 1446. Agora, vejam. As cortes reúnem-se em Lisboa quando ele atinge a maioridade, 1446, para ratificar o casamento. Dom Pedro, nessa data, em que o sobrinho e depois também genro, atinge a maioridade, dizem os cronistas, Dom Pedro devolve a regência do reino ao sobrinho, livremente e sem cautela, depositando na mão a vara da justiça, sem reservas. Janeiro de 1446. Dom Afonso V recebe a vara da justiça, recebe essa regência, mas devolve ao tio, dizendo, louvando os seus serviços e dizendo: nenhum príncipe do mundo fora tão bem servido. Agora vejam como a partir daqui se tece a intriga de Álvaro Ribeira. Em 11 de junho de 1448, Dom Afonso V escreve uma longa carta de aprovação e louvor dos serviços de Dom Pedro, enaltece os serviços de Dom Pedro. Estamos a falar de junho de 1448. Menos de um ano depois, em maio, 20 de maio de 1449, dá-se a batalha. Há um outro fator de estranheza também, que é o facto de é o infante Dom Pedro quem concede ao seu meio-irmão o Ducado de Bragança e o respectivo título. Dom Afonso era apenas conde de Barcelos, era o oitavo conde de Barcelos. E é o irmão, talvez para apaziguar alguma cólera, não sei, que durante a sua regência lhe confere este título. E reparem que há apenas 3 duques em Portugal. Portanto, o Ducado é, digamos, o expoente máximo nobiliático antes do príncipe. Temos 3 duques apenas, o Duque de Bragança, portanto este Dom Afonso, temos o Duque de Viseu, Dom Fernando, irmão do rei, e temos o Duque de Coimbra, que era Dom Pedro, portanto segundo filho e segundo da linha de sucessão de Dom João I. Neste contexto, torna-se difícil encontrar uma razão para esta batalha, que é uma batalha de ignomínia, porque aparentemente tudo estava bem e tudo devia estar apaziguado. Dom Pedro, depois de entregar definitivamente o poder ao rei, retira-se para Coimbra e é aqui que tudo começa a convergir para Alfarrobel. Na corte começa a conspiração, o Duque de Bragança destitui os oficiais que o infante Dom Pedro nomeara, acusa de infâmia e traição, o Conde de Orém e o arcebispo de Lisboa, Dom Pedro Noronha, que é uma estranhíssima figura, difamam o infante, circulam acusações anónimas de que teria nomeadamente determinado a morte de Dom Duarte. É uma das acusações anónimas que põe a circular. Este arcebispo de Lisboa, Dom Pedro Noronha, é uma figura sinistra. É muito próximo da rainha viúva, da Dona Leonor, viúva de Dom Afonso V. E é um arcebispo que tem 7 filhos. Um dos filhos, António Noronha, que é o filho primogênito, acaba por ser alcaide de Óbidos. E é uma figura estranha, uma figura muito, digamos, pelo menos descrito de uma forma muito difícil. Mas há mais 2 fatores que concorrem para estes feitos. Ou melhor, há 2 fatores que concorrem para estes feitos. Portanto, aparentemente havia harmonia, formalmente, entre o rei Dom Afonso V e o regente. Formalmente. Mas há aqui 2 fatores que contribuem, talvez, penso eu, para os feitos. Morre o infante Dom João. O infante Dom João é a figura mais simpática da encíclica geração. Tem uma influência apaziguadora, é um homem que consegue pontos, consegue consensos, é um homem muito respeitado, é uma espécie de reserva moral do rei. E depois, outra segunda razão, o infante Dom Henrique passa-se com armas e bagagens para o lado do meu irmão, o Duque de Bragança. Ele vai ser o grande beneficiário do sacrifício do irmão. Ele fora já também o grande beneficiário do sacrifício de Dom Fernando, quem fez. E foi um grande beneficiário porque ele era o encarregado dessa missão, era ele. Supostamente devia lá ter ficado, prometeu ao irmão que logo que chegasse ao rei seria resgatado e depois disse: não pensem nisso, E portanto é curioso, Peter Russell escreve uma obra notável, Henrique o Navegador, e deslumbra-se com a grandeza da figura histórica, mas percebe-se que não gosta do homem.
Humanamente parece, aquilo que transparece das crónicas, é uma figura inquietante, embora seja de uma grandeza incomensurável em termos históricos. Em Alfarrobeira, Dom Pedro tem a seu lado Álvaro de Almada, como é sabido, e é uma outra figura mística, e também contribui para esta mística que envolve a figura do Infante das Sete Partidas. São ambos membros da Ordem da Jaqueteira e juram sobre a hóstia morrer um para morrer o outro, e é daqui que vem a tal frase: é fracar vilanagem, quando ele sai ao encontro dos seus adversários até ser despassado, porque sabe que morreu o seu. Dom Pedro está 3 dias exposto, sem candeia na oração, dizem as crónicas. Isto é uma ignomínia. Há a censura do Papa, há a censura das cabeças coroadas da Europa. Isto é, segundo as regras de cavalaria, isto é uma ignomínia que se vai colar a Dom Afonso V todo o resto do tempo da sua vida. Porque ele é príncipe, ele é tio, ele é sogro. Não se tratam assim os inimigos. Está muito ódio. Dizem que esse ódio seria todo do Bragança e dos grandes do reino. Não sabemos. Mas é muito estranho. António Borges Coelho, que é uma figura que eu gosto imenso, um grande historiador, diz que Alfarrobeira foi o mais traumática na época do que a morte e o cativeiro de Dom Fernando, ou do que a execução do Duque de Bragança. E que durante séculos ocorreu um esquecimento forçado desta batalha. Nos Lusíadas, Camões esquece da batalha de Alfarrobeira, o que é sintomático. O mesmo autor defende, aliás, a tese do professor Vitorino Magalhães Godinho, diga-se uma tese polémica, de que os painéis de São Vicente pretendem reabilitar a memória do Infante Dom Pedro. Tem poucos seguidores desta tese, mas é interessante. Alfarrobeira, como dizia, trai todos os ideais de cavaleiro. A figura do Infante das Sete Partidas conquista um lugar privilegiado no nosso imaginário. Eu não resisto a citar-vos um pequeno poema da Sofia de Mel Braga, que diz assim sobre o Infante: nunca choraremos bastante, nem com pranto assaz, amargo e forte, aquele que fundou glória e grandeza e recebeu em paga insulto e morte. Há quem procure, em Alfarrobeira, as razões para a ira de Dom João II contra a Casa de Bragança. Diz-se, por exemplo, que Dona Filipa, a filha do Infante Dom Pedro, tinha a camisa, diziam os cronistas, a camisa ensangrentada do pai, a camisa com que ele perde a vida na batalha, tinha no catre, na cela, e quando o Dom João II, o sobrinho, ia visitá-la, mostrava-lhe a camisa e pedia que vingasse a morte do avô materno. Não há comprovação histórica deste facto. E pensamos que as razões da solidão do rei são outras. Serão razões de Estado. E vamos tentar demonstrá-lo. Vejamos o contexto histórico em que viveu Dom João II. Dom Afonso V é um popular. Os cronistas da época têm uma visão simpática deste rei. Aliás, há uma frase do cardeal Alpedrinha, quando morre Dom João II, que define um pouco o que se pensava. Ele diz: morreu o melhor rei do mundo, filho do melhor homem do mundo. Ou seja, e reparem, ele era um grande beneficiário da generosidade do Dom Afonso V, mas ele dizia, nem sequer era grande rei, era o melhor homem do mundo, e este sim, Dom João II, que ele respeitava e temia, era o melhor rei do mundo. Quando Dom João II morre, esta ideia perpassa fortemente os textos da época. Se me permitem o plebeísmo, era como considerar este rei um pobre diabo, de quem toda a gente gostava. Por exemplo, a velha raposa Luís XI, chamava-lhe Le Pauvre Roi Portugais. Dizia ele, assim, lá aos amigos, quando o Dom Afonso V, coitado, porque tinha pretensões à coroa de Castelo, e foi lá pedir ajuda, e ele enganou, e permitam outro plebeísmo, de alguma forma vigarizou. E depois, no fim, o Dom Afonso V ainda disse que se ia retirar, fez uma figura também que não foi muito dignificante, disse que se ia retirar para a Terra Santa, e passado pouco tempo encontraram ali num albergue, ali perto de Cariz. Enfim, foi tristíssimo. Dom Afonso V não resiste ao cerco e aos pedidos do clero de alta nobreza e retalha o rei. Mas há um facto curioso, e este facto eu acho muito, muito interessante, é que o próprio Dom Afonso V tem consciência da sua fragilidade. E ele nunca resiste a um pedido de mercês do grande do reino, é verdade, mas ele subscreve, diz-nos Damião de hoje, ele subscreve uma lei que determina o seguinte: todas as mercês e doações feitas pelo rei, se passassem 10.000 reais de renda, não fossem válidas, salvo se também o príncipe as concedesse e assinasse. Diz Damião de hoje. Ou seja, é um caso curioso, o único caso que eu conheço
de autolimitação voluntária do apelo do poder régio. No fundo é, eu não resisto a estas coisas, sou um homem generoso, como diria mais tarde o vosso trabalho, resisto a tudo menos a uma tentação e de modo segurem-me, porque senão eu ainda vou dar cabo do reino. E portanto é muito estranho isto, mas isto revela também o afeto e o respeito que Dom Afonso V tem para com o filho. Aliás, a professora Manuel Mendonça diz que é isso que evita a reedição da Alfarrobeira. Ele nunca se deixa ir, apesar da intriga que tecem à sua volta. Quando o poder do príncipe emerge, inquietam-se os grandes do reino, o que fazem para meditar a Alfarrobeira, nomeadamente quando Dom Afonso V regressa de França. Sugerem que não vá para Lisboa, desembarque antes no reino do Algarve, e fazem tudo para conseguir afastar o pai e o filho, e Dom Afonso V tem uma posição sempre, nesse aspecto, inflexível de apoio ao filho. E o grande problema que Dom João II vai enfrentar é que ele tem uma visão de Estado completamente divergente do pai. Dom João II vai lançar as bases do Estado de Direito, vai centralizar o poder. E para isso vai ter que enfrentar a ira e a frustração da alta nobreza. O seu reino vai ser uma batalha. Vence-a, mas pelo caminho ficam muitos cadáveres. E há historiadores que dizem que terá mandado matar, como já disse, cerca de 80 pessoas por envolvimento em conspirações contra si. Esta é uma outra razão da sua solidão. Quanto às conspirações, nas cortes de Évora, são as primeiras cortes após o juramento do rei, o jovem rei obriga a nobreza a um juramento, é um tratamento de choque, obriga-os a um juramento que eles consideram humilhante. Prometem enviar corregedores, que eram juízes régios, no fundo era um grande fator de centralização, por todas as terras dos grandes senhores. Obriga os grandes senhores a mostrarem as escrituras, as doações, a mostrarem documentos, porque senão perdem as terras. E, sobretudo, obriga-os a jurar. O rei sentado, descreve os cronistas, o rei sentado num plano superior, o nobre, a grande nobreza de todos os nobres, de joelhos em terra, com as mãos nas mãos do rei, e a prestar um juramento que diz Rui Pina, o Duque de Bragança diz isto. Houveram, então, a forma desta homenagem por áspera e prejudicial à sua honra, e o Duque fez por si protestos e pediu instrumentos que, em caso que então assim a fizesse, era constrangidamente, mas que protestava depois de buscar as suas escrituras, doações e privilégios. O Duque protestou, mas prestou o juramento. Mostrou todos os documentos que provavam a sua titularidade das terras, mas nunca perdeu ao rei. Aliás, há já depois, não vou perder por isso, também temos pouco tempo, mas há depois já outros conflitos, pequenos conflitos, entre o rei e o Duque de Bragança, mas este foi o mais grave. E o Duque de Bragança, este Duque de Bragança, acaba por subir ao cadafalso em Évora. É curioso que é constituído um tribunal com 21 jurados. Tribunal de juízes, alguns de carreira, outros não, mas sempre nobres de elevada condição social, que era assim que mandavam as regras. Eu vou pouco-vos aos pormenores, mas permitam-me que leia aqui um pequeno trecho da crónica de Garcia de Rezende, que é, no mínimo, perturbador. Diz Garcia de Rezende: mandou El Rei logo despejar a sala para, sobre a final sentença, tomar os votos dos juízes, aos quais, antes de votarem, fez El Rei uma fala em que lhes encomendou o que devia como virtuoso e justo rei, isto com muitas lágrimas, que todos naquela noite lhe viram correr. Por cada voto que cada juiz concluía na morte do Duque, El Rei chorava com grandes soluços e muita tristeza. Acordaram que o Duque morresse de morte natural e fosse na Praça de Évora publicamente degolado e perdesse todos os seus bens. 21 juízes, 21 jurados, e cada vez que o dizia, voto na morte. E o rei soluçava. E El Rei tinha mandado que, tanto que o Duque fosse morto, diz Garcia de Rezende, tocassem o sino de Santo Antão, e estando o rei com poucos, ouviu tocar o sino, e aí o ouvindo, levantou-se da cadeira e pôs-se de joelhos e disse: rezemos pela alma do Duque, que agora acabou de padecer. Isto com os olhos cheios de lágrimas. E assim, em joelhos, esteve um espaço rezando por ele e chorando. Parece hipocrisia. Há cronistas, há historiadores que dizem que isto é hipocrisia. A convicção com que eu fiquei da leitura das fontes é que não há hipocrisia. O rei sofre pelo que faz, mas tem o sentimento de não pode deixar de fazer o que faz. Razões de Estado e não motivação de vingança. É curioso que Baquer Monero, por exemplo, refere ao faz um trabalho notável, identifica todos os jurados, ele identifica todos os elementos do tribunal e diz: este estava em Alfarrobeira do lado do rei, este estava em Alfarrobeira do lado do infante. Nem sequer há essa ideia de que é uma vingança relativamente à Alfarrobeira.
O que há é que, e esta cena parece dar razão à professora Manuela Mendonça. A professora Manuela Mendonça diz, qualquer, o Maquiavel baseou-se não na história, não no César Borgia, no filho do Papa Alexandre VI, o Papa Borgia, mas baseou-se no Dom João II. Dom João II é o príncipe de Maquiavel, diz a professora Manuela Mendonça. Esta cena parece dar-lhe razão. Há aqui uma sensação, um sentimento de fatalidade de destino. A função do rei, o destino do rei transcende o homem. Um outro acontecimento está na origem da solidão do rei. Dom Diogo, depois da morte do duque, Dom Diogo, duque, irmão da rainha Dona Leonor, duque de Viseu, quer matar o rei. Dizem, aqui, quanto ao duque de Bragança, poderá haver aqui alguma divergência relativamente aos documentos, que parece que eram comprometedores, haveria traição de lesa majestade ou não. Relativamente a Dom Diogo, parece que não há divergência na historiografia. Ele quer matar o rei. Há 4 tentativas, os historiadores falam-nos, os cronistas, de 4 tentativas. Há uma, por exemplo, em que Dom Guterres Coutinho, o rei era um homem muito poderoso fisicamente e muito corajoso, e vai descer uma escada, Dom Guterres Coutinho puxa da espada e ele olha-o fixamente e pergunta o que é que queres fazer, e ele embainha a espada. Parece que nessa altura ele estava rodeado de inimigos, de conspiradores, e nessa altura uma das tentativas terá sido essa. De qualquer forma, em Setúbal, o rei, no momento certo, porque a ideia de Dom João II era sempre esta, manter os inimigos muito próximos, close, dizem os ingleses, no máximo próximos, e nunca suspeitar. No momento certo, em Setúbal, Dom João II decide matar o cunhado, o irmão da rainha. Chama ao palácio, mas e é aqui que voltamos a pensar em Maquiavel e nas razões de Estado e em alguma frieza, porque ele previamente chama 3 testemunhas. São 3 nobres, 3 homens de honra inquestionável, de alta nobreza. Chama um juiz e chama um escrivão. E faz isto. Diz-nos Garcia Rezende. Ele chama o cunhado, vem à presença dele e sabe-se que ele apunhalou o cunhado. Há depois um cronista, pelo menos, que diz que o diálogo terá sido este. Se tu soubesses que alguém tão próximo de ti, da tua família, te quisesse matar, o que é que farias? Matava, então ditaste a tua sentença. Não se sabe, nunca se saberá se foi isso, podem ter sido essas palavras ou outras. O que diz Garcia Rezende: e da sua morte foi logo feito um auto por o Dr. Nuno Gonçalves como juiz e por Gil Fernandes, escrivão da Câmara del Rei, em que el Rei verbalmente disse as coisas e razões que tivera para matar o Duque. A morte do Duque é um ato de Estado, um ato oficial. Isto é na verdade um auto. Portanto, ele sabe, eu vou matá-lo, mas previamente vou ter aqui estas testemunhas que são inquestionáveis, previamente vou ter aqui um juiz, um tabelião, e agora lava-se o auto. Aos tantos do dia não sei quantos, aconteceu isto por estas razões. Ele é o irmão da rainha. E esta é também uma das fontes da solidão do rei, porque a rainha nunca vai poder aceitar isto. Há uma altura que a rainha está a chorar, dizem os cronistas, e o rei diz-lhe: se não para de chorar, vou pensar que está do lado deles, dos meus inimigos. Portanto, a rainha aparentemente não supera este apelo. Depois há uma feroz perseguição, implacável perseguição aos conspiradores. A história de Fernando da Silveira não vou desenvolver, mas é talvez a mais demonstrativa. Porque Fernando da Silveira é escrivão da comunidade, é um homem próximo do rei e, passados uns anos de fugas, morre em Avignon às mãos do fidalgo catalão que o rei contrata ao vinho. Bom, e para terminar, aproximamos do fim, na procura das razões de solidão do rei, encontramos este breve diálogo, e eu queria deixar-vos isto, porque o resto, eu penso que isto é que é talvez do que eu achei mais interessante. Este breve diálogo, que é retirado do breve tratado sobre a morte do Duque de Bragança, lavrado por um breve tratado feito por um padre Ló e um padre Paulo. Este padre Paulo é uma figura que os cronistas respeitam muito. Ele acompanha o Duque de Bragança ao cadafalso e parece que era um homem muito sério, muito ponderado e um homem muito rigoroso. E o padre Paulo escreve isto. Quando o Duque está a subir ao cadafalso, ele pede para falar com o rei, dirige-se, o rei recebe uma audiência e ele diz esta coisa incrível. Ele tenta desculpar o Duque acusando Dom Afonso V e diz-lhe: Senhor, perdoe Deus a el Rei, Pai de Vossa Majestade, que assim criou estes senhores de Portugal, tanto em suas vontades e lhes deu tanto favor,
que lhe fez muito dano. Basicamente é, o vosso pai é quem a culpa porque os estragou com mimos, porque os estragou com benefícios, e eles depois acabam por ser vítimas disso. E o rei Dom João II terá respondido, segundo diz o padre Paulo, concorda com o excesso de imoralidade, e é o único texto que eu conheço em que Dom João II se queixa da sua herança e diz: é verdade o que dizeis, é o rei meu senhor que Santa Glória age me deixou em muito trabalho e perigo. É esta a pesada herança que ele fala. Habituados a este rei popular, a alta nobreza não perdoa ao jovem rei e a sua política centralizadora. Depois, queria ir abreviando um pouco, porque já ultrapassamos o tempo. O rei vai matar por várias vezes, e essas mortes serão a causa, e pergunta-se, estas mortes serão a causa da sua morte? Morte por envenenamento, ou terá morrido de morte natural? Como se explica a incorruptibilidade do corpo? Hoje a historiografia afasta a tese de envenenamento, de uma forma, digamos, quase pacífica. As causas da solidão do rei não terão sido as causas da sua morte. A professora Manela Mendonça sugere que o rei possa ter sido embalsamado. Com todo o respeito, não conseguimos vislumbrar como. Porque há dois cronistas no leito de morte do rei, junto ao leito de morte do rei, Rui de Pina e Garcia de Rezende. E nenhum deles fala disso. E o embalsamamento é um procedimento longo, é um procedimento muito peculiar. E, portanto, com todo o respeito, parece-nos talvez que não podemos. Há apenas um facto provável. Decorrido 4 anos após a morte, o corpo do rei estava incorrupto. Tudo o resto são questões, dúvidas e conclusões. Não há incompatibilidade entre a doença do rei, a uremia e o envenenamento. Podia ter uremia e podia ter sido envenenado. A uremia justifica a morte, mas não justifica a incorruptibilidade. O que nos explica, então, a incorruptibilidade? O único facto provável. Nunca o saberemos. A paixão da história também vive dos mistérios especificados.